tema, que é um tema que o povo quer saber, os cidadãos querem compreender o que é que realmente aconteceu com os valores em causa. Acreditamos neste momento que pela intervenção e a explicação dada pelo Ministro, pelo Ministério, mas também para quem teve acesso ao relatório, vai compreender que, abro aspas, não houve desvio. Não houve desvio, nem desvio de roubo, não houve desvio, nem desvio de aplicação, nem desvio de reencaminhamento. E vou explicar porquê. Porque o que aconteceu foi, existe uma conta chamada Conta Única do Tesouro, onde entram todos os valores que o Estado recebe como receita. Foi criada uma outra conta, a famosa conta transitória, para que esta conta transitória pudesse receber os valores exclusivos dos 4 tipos de características que estão lá muito bem no relatório, que é a partir desta conta transitória que vai-se fazer a divisão do que vem para a conta única do Tesouro para o uso corrente e o que vai para o Fundo Soberano. O Governo, na boa intenção, criou esta conta transitória antes de existir a lei. Criou a conta transitória, uma questão operativa, não há nenhum problema ter criado. O Governo também, por sua vez, começou a canalizar valores do petróleo para esta conta transitória, mesmo antes da existência da lei. Por sua vez, o Governo também começou a usar dinheiro desta conta transitória porque é o normal usar, porque ainda não havia lei. Eu acho que aqui a confusão que existe foi por que o Governo criou esta conta se ainda não havia lei? Uma boa intenção de se antecipar aos factos. Por que o Governo, apesar de ter recebido dinheiro na conta transitória específica do setor de gás que estamos a fazer referência, são 4 características de receita, mas é melhor evitarmos, senão depois confundimos aqui a opinião pública. Esta coleta específica, o Governo transferiu para a conta única de Tesouro para usá-lo normalmente. Portanto, é nesta conta transitória que se encontram essas diferenças dos 33 milhões. Resumindo a ópera, eu diria que não houve desvio no ponto de vista de roubos, está claro, ninguém levou dinheiro para casa. Poderíamos ter aberto a hipótese de ter havido um desvio de aplicação, no sentido de que o dinheiro foi para a conta transitória, que deveria ir para o Fundo Soberano, mas o Governo desviou e usou para a conta única de Tesouro ou usou para as suas despesas normais ou cotidianas ou correntes. Portanto, também não houve esse desvio, não podemos considerar esta realocação do dinheiro da conta transitória à conta única, porque não havia lei. Portanto, continuava o dinheiro na conta do Estado, na conta do Governo. Explicando aqui para quem está em casa, é como se uma família decidisse ter 2 contas, uma conta de poupança para viagem e uma conta para uso normal. E entrou um dinheiro que no futuro deveria ser usado para a viagem, mas ainda não estava destinada para a viagem e a família usa normalmente no seu dia a dia. Então, basicamente o que aconteceu foi que o Governo se antecipou a criar a conta transitória para começar a preparar-se para a alimentação dos dinheiros ao Fundo Soberano, enquanto que a lei não tinha sido criada, o Governo, obviamente, foi usando este dinheiro normalmente, porque a lei o permitia o fazer. Este é o primeiro aspecto em relação à utilização e, obviamente, ficar muito bem claro aqui o termo desvio, que o Jornal da Praça, quando colocou houve desvio, criou aqui uma confusão na opinião pública de que o desvio que se referia era desvio de roubo primeiro, depois criou a segunda confusão, que é esta de que houve desvio de aplicação, e vamos num outro terceiro elemento extremamente importante. O Governo, para quem teve acesso ao relatório, usou, aliás, até um jornalista faz a pergunta ao secretário de Estado das Finanças, por que o Governo, à sede de contraditório do Tribunal Administrativo, respondeu dizendo que iria regularizar esta diferença. A palavra regularizar, no sentido lato, no sentido português bonito, significa corrigir um erro. O termo regularizar, que o Governo disse ao Tribunal Administrativo que iria regularizar, também sim leva a esta percepção equivocada da opinião pública. Aqui, obviamente, é preciso dar uma mão palmatória a quem respondeu ao Tribunal Administrativo por ter usado esta palavra que iria regularizar. Porque se eu prometo que vou regularizar, estou a assumir, abro aspas, que aceito que houve um erro. O que eu estou aqui a dizer, mas só uma questão muito rápida. O termo regularizar é como se o Ivandro viesse a mim e dissesse: o Ivan, estás-me a dever dinheiro.
Eu, em vez de dizer que não estou a dever, eu digo vou regularizar. Quer dizer, obviamente já estou a aceitar a primeira afirmação, mas é uma questão técnica dos termos que foram usados e fica aqui toda a chamada de atenção a quem elabora esses documentos, a termos o cuidado com as palavras, com os termos que nós usamos. O primeiro termo que foi erradamente interpretado é o termo desvio e o segundo termo que foi erradamente usado é o termo regularizar. Mas está claro com a explicação do secretário de Estado de que não houve desvio de roubo, nem houve desvio de aplicação. Mas há uma pergunta de insistência que foi feita e permita-me já agora também aproveitar aqui e responder, que é em que o governo usou este dinheiro? Portanto, 33 milhões ou todos os outros valores, em que o governo usou este dinheiro? E vimos isto mesmo na sexta-feira, a Miramar insistir nesta pergunta. Em que usou? É difícil o governo dizer em que usou, porque a conta pela qual o governo usa é uma conta como se fosse uma conta geral, é uma conta que entram dinheiros e saem para várias utilizações. Então, é difícil dizer que o dinheiro 5 mil que entrou, usei para pagar A ou B, porque são muitos dinheiros numa conta. Estou a usar o termo dinheiros para ficar muito claro. Então é difícil o governo dizer em que especificamente usou, porque usou para as despesas correntes na qual a lei o permitia usar.